Agora, como uma reação ao liberalismo teológico por um lado e ao fundamentalismo por outro, porque a gente está falando de dois extremos, a gente tem a chamada neo-ortodoxia. Neo-ortodoxia neo é a palavra novo, uma nova ortodoxia, que vem para resgatar a ortodoxia lá da igreja histórica, mas para dar uma roupagem pós-moderna, uma roupagem com uma linguagem já da filosofia do nosso tempo. Porque ao longo de todos esses séculos, o pensamento veio se transformando também. O pensamento enquanto paradigma, enquanto pressuposto, também veio se transformando. Hoje a gente não tem só Platão e Aristóteles, hoje a gente tem uma série de pensadores. Então, como a gente pode adaptar a ortodoxia ao nosso pensamento atual, aos tempos atuais? Então, a neo-ortodoxia, ela vem trazendo essa proposta. Características da neo-ortodoxia: ênfase na transcendência divina, ênfase na palavra de Deus como um evento histórico, ênfase na crítica à razão e à cultura. Então, você perceba que já é uma coisa equilibrada. ênfase no realismo do pecado e da graça. Então, ela não rejeita o milagre, ela não rejeita o sobrenatural, ao contrário, ela reconhece o milagre, reconhece o sobrenatural, só que ela traz uma roupagem diferente, uma linguagem diferente, um discurso teológico mais adaptado. A gente tem, eu vou só citar aqui, alguns teólogos contemporâneos, depois eu vou deixar isso ali na plataforma, se você quiser também conhecer, estudar um pouquinho mais, mas eu acho importante a gente citar alguns teólogos neo-ortodoxos, ou teólogos contemporâneos, como, por exemplo, Calbart, que foi um suíço, que escreveu uma obra que foi um meteoro, vamos dizer assim, na época, né? Que já, as faculdades de teologia na Europa já estavam impregnadas de liberalismo teológico, aí veio um Calbart trazer uma ortodoxia novamente. Então, ele foi um marco muito forte, que influenciou diversos outros teólogos no século XX, diversos outros teólogos, como, por exemplo, Bultmann, Bonhoeffer, talvez Bonhoeffer é o que é mais conhecido, até tem um filme dele, que foi um teólogo e pastor alemão que foi martirizado no nazismo. Oscar Cullmann, que é um outro biblista e especialista em Novo Testamento. Oscar Cullmann. Vou citar esses quatro, tem vários outros, mas eu vou deixar por aí, só para vocês saberem que esses movimentos dentro das escolas teológicas, eles impactaram e influenciaram muitos pensadores e muitos teólogos que vieram depois deles. Próxima, teologia da libertação. A teologia da libertação, a gente já está falando no contexto latino-americano, não é mais Europa, contexto nosso. Ela foi desenvolvida na década de 60 por um teólogo chamado Gustavo Gutierrez. E ela busca unir a fé cristã à chamada justiça social, interpretando o evangelho a partir de uma perspectiva do pobre e do oprimido. Ela é marcada por um desdobramento religioso da teoria marxista, da teoria política marxista. E ela tem, no Brasil, como ícone principal Leonardo Boff. Quais são as características dessa teologia da libertação? Essa teologia ela nasceu dentro de um contexto católico, tá? Dentro de um contexto católico. Mas ela influenciou também os teólogos evangélicos, teólogos protestantes. Por isso que eu estou falando dela. Ela tem um apelo social muito forte, que, isso tudo segundo ela mesma diz, né? Busca uma igualdade social, distribuição de renda. O fundamento dela é marxista, se baseia em pressupostos filosóficos marxistas, tanto de revolução armada, que não deu certo, quanto hoje do marxismo chamado cultural. Ela tem uma vertente política muito forte, ela aproxima o discurso cristão ao discurso político marxista. Um desdobramento dessa teologia no Brasil, América Latina, mas que tem mais força no Brasil e nas igrejas evangélicas, é a chamada teologia progressista, ou teologia da missão integral. Você vai ouvir tanto por um nome quanto por outro. Teologia progressista ou teologia da missão integral. Qual é a abordagem dessa teologia? Bom, em primeiro lugar, ela busca reinterpretar a fé cristã à luz de pressupostos filosóficos pós-modernos, como o marxismo cultural, uma hermenêutica sociocrítica, inclusiva e que pressupõe políticas identitárias e diversidade social. Frequentemente, essa teologia, esse tipo de teologia, relativiza doutrinas tradicionais em favor de uma chamada espiritualidade mais flexível, uma espiritualidade mais fluida, culturalmente engajada e centrada na experiência. E, sobretudo, na experiência social e econômica. Essa teologia, chamada teologia progressista, ela assume, então, pressupostos hermenêuticos e categorias do marxismo cultural, por um lado, políticas identitárias e a chamada cultura woke, interpretando a fé cristã não a partir da revelação divina,
aquela extraída das Escrituras, mas a partir de demandas sociopolíticas do presente tempo. Então, nesse sentido, o lugar do leitor, e especialmente o leitor daquele determinado grupo identitário, ela se torna mais importante e mais relevante do que a intenção do autor que escreveu o texto. E o resultado disso é uma teologia onde Cristo é muitas vezes reinterpretado, reconfigurado, como se fosse um símbolo apenas. Um símbolo de inclusão, um símbolo de resistência. Como Cristo, ele veio principalmente para o pobre e para o oprimido. Claro, a gente sabe que Jesus de fato focava muito naquele que era oprimido, no pobre, no necessitado. Mas a teologia progressista vai além. Ela vai fazer desse discurso, dessa obra de Cristo, dessa ação de Cristo, desse ensino de Cristo, uma teologia que vem para libertar o oprimido e aí vai para uma conotação político-social, educacional, buscando integrar a ação da igreja a uma ação política também. Integrar a ação da igreja como se a missão da igreja também fosse um engajamento político-social. Essa abordagem, então, na prática, representa uma mudança de autoridade, em que a palavra de Deus é submetida a um discurso cultural, socioeconômico, marxista, mais propriamente dito. Agora, eu estou falando muito do marxismo. O que seria, então, o marxismo cultural? Em primeiro lugar, Karl Marx, ele escreveu muito, ele é muito prolífico, tem muitas obras dele, e ele defendia o comunismo, e para chegar no comunismo, defendia o socialismo. E aí, a gente não vai entrar aqui no marxismo, em toda a teoria marxista, não é o nosso objetivo aqui, nesse curso ainda, mas a gente sabe que, pelo estudo da história, o marxismo, a implantação do socialismo e do comunismo não foi possível, porque a primeira estratégia, o primeiro método que Marx defendia era uma revolução do proletariado. O proletariado tomando, então, o meio de produção e também tomando até mesmo a força, né, o poderio militar. Só que isso não foi possível, a gente sabe. Mas a gente tem um século XX aí marcado por milhões de pessoas que foram ceifadas, vidas que foram ceifadas por causa de uma ideologia que tentava implantar um sistema a todo e qualquer custo. Então o marxismo se tornou o fim. Até mesmo a finalidade do evangelho, a finalidade do cristianismo já era confundida com o próprio ideal marxista. Como não foi possível pela via da força, então passou-se a partir de Gramsci e outros teóricos para tentar por meio da cultura. Então, se eu não consigo impor pela força, eu vou ir pela cultura, pela arte, pela educação. E aí a gente consegue entender e explicar até o porquê de 80% dos professores universitários hoje se autodeclararem comunista, marxista, ou mesmo tendo algum tipo de simpatia, ou mesmo uma defesa militante desse tipo de ideologia. Porque em décadas passadas, houve um investimento, digamos assim, de formação de pensadores dentro dessa ideologia. Então, quando se fala em ideologia marxista, quando se fala em métodos, do método do marxismo cultural, ou desse tipo de hermenêutica, não pense que é algo inofensivo. Existe toda uma teoria crítica por trás disso, existe todo um pressuposto filosófico por trás disso, que nós não vamos entrar aqui, mas que a igreja precisa entender isso, para poder dialogar, ou para poder, ao menos, rechaçar e saber como responder. Então, o marxismo cultural, ele desloca a luta das classes econômicas, a burguesia versus o proletariado, para o campo da cultura e para o campo da educação, onde a opressão se manifesta por meio de instituições, de narrativas dominantes, incluindo a narrativa da religião. É por isso que a desconstrução da nossa visão de mundo, que é judaico e cristã, é fundamental para a implementação desse marxismo. Porque não tem como haver uma sintonia entre uma coisa e outra. Não tem como haver uma conversa, um consórcio entre marxismo e entre a visão de mundo judaico-cristã. Esse marxismo cultural ele vai buscar desconstruir aquilo que eles chamam de narrativa opressora, a narrativa da religião, a narrativa da família, a narrativa que eles dizem estruturas patriarcais, estruturas coloniais, heteronormativas, já no campo da identidade de gênero, ou opressoras. Essa teologia progressista, ela então tem o objetivo de interpretar, o objetivo não é mais de interpretar fielmente o texto bíblico, mas transformar o texto bíblico e a própria Bíblia apenas como uma ferramenta ideológica, uma ferramenta de denúncia, como, por exemplo, utilizando alguns textos, alguns ensinos de Jesus, para poder usar isso como uma estratégia, para poder implantar, então, uma outra visão de mundo. Isso seria um tipo de subversão cultural, onde o evangelho é apenas reduzido a uma luta de libertação sociopolítica.
Outro eixo dentro dessa teologia progressista é a política identitária, ou as políticas identitárias, que podem ser políticas de gênero, de raça, de orientação sexual ou de grupos, de etnias. É por isso que a gente vê esses grupos que defendem, né, a identidade de gênero, ou ideologia de gênero, dizendo que a pessoa não nasce masculino, não nasce homem, não nasce mulher, ou dizendo que isso é cultural, que a pessoa vai no seu convívio, no seu contexto, ela vai escolhendo, ela pode escolher o seu gênero. O gênero não nasce com a pessoa, a pessoa escolhe o seu gênero. Então esse tipo de narrativa, de discurso, esse tipo de construção, ele já é pensado desde lá dos pressupostos filosóficos, que orientam esse pensamento. Esse discurso está sendo trazido para dentro da teologia progressista, de forma que o maior objetivo aí é desconstruir a tradição histórica da fé, ou seja, a teologia ortodoxa. Por exemplo, a teologia queer, que ela desconstrói a noção de masculino e feminino, de gênero. Ela quer trazer um novo tipo de interpretação para o gênero. E ela vai dizer, é científico. É cientificamente provado. Não é, mas eles vão dizer que é. Porque existe uma intenção nisso. Existe uma intenção de implantar um certo tipo de discurso. E aí ele vem também dentro da teologia. Não é só um discurso lá da educação, lá da sociologia, lá da filosofia. Não, existe uma teologia agora que está ensinando isso. Ou outros tipos de teologias de libertação. Outros tipos de teologias de libertação. Por exemplo, porque todas essas teologias elas buscam separar os grupos, elas buscam opor grupos, para colocar um contra o outro, porque o objetivo é justamente esse, de cada grupo se identificar com um determinado pensamento para poder combater o outro. Sempre num discurso vitimista. Aquele grupo é o opressor, aquele grupo é o predominante, então ele me oprime. Então essa tentativa de trazer as minorias, de trazer grupos minoritários para fixar ou para divulgar essa agenda. E por último, a cultura woke, dentro ainda dessa teologia progressista, que é um fenômeno cultural recente, mas que exalta a hipersensibilidade e injustiças sociais reais, ou mesmo percebidas, focando no despertar políticos por essas causas de grupos minoritários. Então, esse tipo de teologia vai rejeitar as escrituras como base para pautas como gênero, sexualidade e raça, vai fazer um julgamento das doutrinas tradicionais como tóxicas, como opressivas ou mesmo colonizadoras, e vai buscar fazer uma substituição da teologia da cruz, da teologia do reino, por uma teologia de autoafirmação, onde o evangelho não chama mais ao arrependimento, mas apenas a uma espiritualidade fluida, a autoexpressão que é sempre validada por Deus, porque Deus ama a todas as pessoas. Ou valorizando um atributo divino acima dos outros. Então o amor é mais importante que a justiça. Vou citar só alguns nomes aqui dessa teologia. Alguns são mais engajados, outros são menos engajados. Alguns são mais conhecidos, outros menos conhecidos. Alguns já faleceram, outros ainda vivem. Então, René Padilha, que foi um teólogo equatoriano, fundador da teologia da missão integral. Samuel Escobar, um missionário latino-americano, também pioneiro dentro desse movimento. Ricardo Gondim, aqui no Brasil, que tem cada vez mais se comprometido com essas agendas. Ariovaldo Ramos, esses aqui a gente conheceu, eu até conheci. Ariovaldo Ramos, que é um pastor batista, que tem uma forte atuação política também. E, por último, Ed Renekiewicz, que é alguém que eu não gostaria de estar citando, mas que, infelizmente, a cada dia que passa, eu vejo como uma figura que expressa cada vez mais o compromisso com esse tipo de teologia. O que é uma grande pena, né? Um grande lamento, porque é um homem extremamente inteligente e que eu, por algum tempo, considerava e tinha como referência. Mas hoje não tem mais como a gente referendar uma pessoa que tem dito e falado e divulgado as coisas que ele tem divulgado ou tem pensado, né?